A Spook Season já tá entre nós e é claro que vai ter especial de Halloween aqui nesse canal. Vocês não sabem o tanto que eu espero pela época halloweenesca, porque eu adoro fazer leituras temáticas. Eu acho que vocês sabem, na verdade, né? Porque desde que eu criei o Crialité, eu faço especiais de Halloween. Cada vez eu faço de uma forma diferente, ou pelo menos tento. Mas no ano passado eu fiz um formatinho de vídeos aí que eu gostei bastante. Eu fiz 2 vlogs de leitura durante o mês, eu passei o mês inteiro lendo com vocês. E fiz vlogs temáticos, fiz maquiagens, enfim. Eu gosto muito de entrar na vibe do Halloween, porque pra mim o Halloween não é só sobre o terror e o susto, sabe? Pra mim tem muito a ver também com livros de fantasia, uma coisa mais cozy fantasy, uma fantasia aconchegante também. Então mistura muito do terror e do lado mais fantástico pra mim. Eu misturo muitas coisas. Então já esperem de mim não somente terror, né? Porque eu nem leio tantos livros de terror, mas eu vou tentar ler agora no Halloween. Vou tentar e quero dicas, aceito dicas de vocês de livros de terror aí nos comentários, tá? Porque eu tô meio longe do terror, do thriller e do suspense, então eu aceito dicas de vocês. Mas eu já quero começar esse vídeo falando algumas coisinhas. Primeiro, fiz uma esmaltação inspirada em Carmila pra começar esse vídeo muito bem, né? Tentei esmaltação, tentei um delineado meio diferentão aqui, como é o caso. Fiz uma borboleta meio... tá meio capenga ela já, porque o dia já passou, né? Eu já fiz alguns vídeos, então, com ela, então eu acabei acho que passando o dedo aqui. Enfim, gente. Mas vai rolar delineado gráfico, vai rolar esmaltação, tudo que tem direito, porque foi um formato de vlog que eu gostei muito de fazer no ano passado, que eu quero fazer nesse ano também. E eu espero fazer mais do que 2 vlogs. Espero conseguir fazer uns 3, 4, quem sabe? Vamos ver. Até porque anotem aí, tá? Outubro vai ser o mês que eu mais vou ler em 2025. Anotem, eu quero ler muito nesse mês e vou mostrar pra vocês agora alguns dos livros temáticos aí de Halloween, né, que eu vou tentar ler nesse mês. Não prometo ler todos, mas prometo tentar. Tem alguns que eu tô meio na dúvida ainda se eu leio ou não, vocês podem ir dando opiniões de vocês nos comentários e eu vou pedir pitaco de vocês também nas minhas redes vizinhas, tá? Os meus arrobas estão aqui na descrição do vídeo pra quem quiser me acompanhar e ir dando pitacos aí nas minhas leituras do mês. Vou fazer votação lá nos stories pra vocês me dizerem quais livros querem que eu leia, tá? Mas vamos começar falando de Assistente do Vilão, então, que foi o único livro que eu já comecei a ler nesse mês. Gente, esse aqui eu acho que tem tudo a ver com Halloween também. É Assistente do Vilão, o nome, tá? A protagonista, que é a Ivy, ela vai acabar se tornando literalmente a assistente do vilão. E o vilão, ele é realmente um vilão. Logo no primeiro capítulo, ali no prólogo, na verdade, ela já se torna assistente dele, né? E a Ivy é aquela pessoa assim, ai, caí da cadeira, ai, tropecei, ela é muito assim. Isso me incomodou um pouquinho ali no prólogo, que eu fiquei um pouco sem paciência pra ela. Mas eu acho que a gente vai conseguir se acertar melhor, eu e a história. E é claro que o vilão é um grande de um belíssimo cara. Ele tem seus 20 e tantos anos, não é uns 50, 60, igual a Ivy imaginava, né? Porque até então ela não conhecia a figura do vilão, né? Mas ela vai acabar se tornando assistente dele porque ela tá desempregada e tá desesperada porque ela precisa ajudar a família dela, né? Tá sem oportunidade de empregos ali e acaba esbarrando com ele. E assim, gente, também não é como se eu tivesse lido muito do livro ainda, eu tô na página 56, então não sei tanto da história ainda, mas eu já tô curtindo mais ou menos a dinâmica deles porque ela é uma pessoa, gente, que ela assim, tudo que der pra dar errado pra ela, vai dar errado, tá? Ela acabou de cair da cadeira, aí ela foi pegar uma poção pra melhorar e a pessoa pra dar uma poção pra ela pediu um segredo. E esse segredo era uma coisa muito específica de um sonho que ela teve com o vilão. E bem na hora que ela vai contar o segredo, o vilão chega. Então, é mais ou menos nesse nível, tá? Mas esse livro aqui já vi que é um livro que não se leva tão a sério, ele vai mais pro lado do bom humor mesmo. Eu acho que é muito bom ler livros assim. Eu tenho gostado bastante de ler livros nesse formato também. Eu li recentemente Vizinho Infernal, que foi um livro que eu gostei bastante de ler, que tem essa pegada mais divertida assim também, que eu acho que é uma ótima recomendação também pra quem quiser ler um livro mais pro lado romance, com criatura sobrenatural, sabe? Mais divertido da coisa, assim. Acho que resume bem. Mas então, até agora, o único livro que eu li, então, comecei a ler desde o primeiro dia do mês, né? Hoje é dia 2. Desde ontem eu já comecei a ler também, porque eu já queria começar o mês sem perder tempo e fiquei na dúvida do que eu lia. E como esse livro tava lá no andar de baixo junto comigo, eu comecei a ler por ele, tá? Mas logo em seguida eu já vou começar outras histórias também, porque tem muita coisa que eu quero tentar ler ainda nesse mês. Claro que eu não vou ler todos os livros nesse vlog aqui, mas quem sabe aí até dia 31 a gente consegue. Separei aqui também o volume 9 de A Menina do Outro Lado, que não é nenhuma novidade pra vocês, né? Eu sempre tento ler nos meses de outubro, né? Durante o mês do Halloween, um dos volumes da série. Tô no volume 9, né? Vou ler o volume 9, mas são 11 volumes, eu nunca lembro se é 11 ou 12, eu acho que são 11. Gosto muito dessa história, ela tem essa pegada mais sombria, mais triste, bem melancólica mesmo, mas fala muito sobre o laço dos protagonistas, né? Que é a Shiva e o Sensei. Aqui na história, né? O país é dividido entre pessoas amaldiçoadas e pessoas que não
não foram amaldiçoadas. Pessoas amaldiçoadas, elas ficam com uma aparência bem diferente, uma coisa meio demoníaca mesmo, mas a essência delas permanece a mesma até certo ponto. Aqui a história já avançou bastante, a gente já sabe muitas coisas sobre esse universo, né? E a Shiva, que é essa menininha aqui, ela acaba indo parar do outro lado, né? Onde ficam essas pessoas que foram amaldiçoadas, mas ela não foi. A história toda começa por aí, mas a gente já foi muito mais longe, tem muita coisa acontecendo. E eu lembro que o volume 8 me deixou desesperada. O volume 8 eu li em vlog com vocês no Halloween do ano passado, gente. Faz um ano praticamente que eu tô esperando pra ler o volume 9 e depois o 10 vai ser só em 2026. Então esse aqui eu vou ler nesse vlog aqui com vocês ainda, porque eu quero muito ler essa história, eu amo esse livro e eu vou sentir muita saudade quando acabar. Meu Deus, eu não posso falar tanto mais pra vocês da história, porque senão é muito spoiler, né, mas aconteceram várias coisas. E cada volume termina de um jeito mais, assim, arrebatador do que o outro, que me deixa com muita vontade de ler, mas eu me controlo, eu consigo me controlar, eu acho. Eu tento. Agora a gente vai falar de livros que talvez eu leia, né? E indo mais pra esse lado do terror, que é uma coisa mais forte, assim, eu queria ver se eu lia mais livros nacionais nesse mês, porque em setembro acho que eu não li tanto, li poucos. Então eu queria ler Pai Nosso, de Igor Fonseca, que eu comprei no Exploda Seu Kindle do ano passado. Acabei não lendo, mas esse é um terror pegado. Eu sei que é a história de um padre, mas eu não comecei a ler ainda, não faço ideia do que se trata, sei que é muito elogiado, por isso que me deu até vontade de ler, e eu tenho curiosidade de ler esse livro, eu acho que ele vai ser bem assustador, um medo bem, assim, eu quero sentir medo. Eu tenho uma dificuldade de sentir medo lendo livros, tá? Acho que o último livro que eu senti medo mesmo lendo, foi Amityville. E assim, ó, anos que eu li esse livro, nem lembro quando é que foi, eu nem lembro da história em si, eu só lembro que eu senti muito medo lendo. Então eu espero também sentir muito medo lendo Pai Nosso. Espero que dê tudo certo, porque eu quero me apavorar com essa história. E para preencher aqui a cota clássicos, eu separei O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Esse aqui é um livro que eu já comentei para vocês que eu tentei ler umas 2 vezes. Essa eu acho que vai ser a terceira mesmo. Então eu vou tentar de novo. Eu acho que agora essa vibe gótica e sombria tem combinado muito mais com o que eu tô gostando de ler agora do que quando eu tava lendo na época. Acho que na época que eu li não era muito a minha vibe, mas como eu já tenho um livro aqui, eu tenho curiosidade de ler e tenho tentado ler mais clássicos, né? Essa vai ser a escolha do mês, vai ser o clássico do mês aí. Eu espero muito que dê certo, gente. Tô confiante que vai dar certo. Eu espero realmente poder me surpreender com essa história. Eu acho que ela tem tudo a ver também com essa ambientação agora de período de Halloween e Dia das Bruxas e sombrio e gótico, que é uma vibe assim que eu tô amando. Tem sombrio, tem gótico? Pode me mandar. Eu separei aqui também um thriller que eu tinha perdido aqui na estante, que é Outras Vidas, de Claire North. Esse aqui é um livro que eu não sei nada sobre. Eu lembro que quando eu li a premissa dele, parecia uma coisa meio alienígenas, mas aí eu fui ver, é thriller, então acho que são espíritos, não sei muito bem, tá? Não sei muito bem, não conheço o trabalho da autora, mas eu acho que eu já vi outros livros dela. Não lembro qual o nome agora, deixa eu ver. Ah não, gente, aqui fala de reencarnação, então é um thriller sobrenatural. Não sei como eu me sinto tanto em relação a isso. Eu acho que eu me sinto mais assustada lendo livros, assim, de slasher, sabe? Eu gosto muito de filmes trash, slasher também, por exemplo, Pânico. É um dos meus filmes favoritos de terror, então acho que eu gosto demais por esse lado. Quando vem essa pegada sobrenatural, geralmente me dá uma cansadinha, assim. Mas se alguém já leu, me conta aí o que achou, porque eu tô curiosa pra ler, só realmente tô pensando bem se eu leio agora, se eu leio depois. De repente eu leio no segundo vídeo, e aí eu deixei pra vocês me darem uma opinião sobre Outras Vidas, porque eu não faço a menor ideia do que esperar. Acho que eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro até agora, eu vou dar uma pesquisadinha também antes de ler. Eu penso que esse também é o mês perfeito pra ler Herança, da Nora Roberts, e conhecer o trabalho da Nora Roberts, né, que eu não conheço ainda, e sempre falo que eu quero ler, mas não leio. Aqui a gente tem uma maldição secular, né, que persegue, entre aspas, aí, e eu gosto muito desse tipo de narrativa, que passa ao longo dos séculos, que é uma maldição que acompanha a família, gosto muito disso. Não sei muito mais sobre a história além disso, mas eu acho que vai ser uma das histórias que eu vou ler também. Esse aqui é o primeiro volume de uma trilogia, não queria entrar em mais uma trilogia, mas eu fiquei muito curiosa com a premissa, gente, fiquei muito curiosa mesmo. Acho que tem tudo a ver comigo, vai ter uma pegada talvez mais melancólica, misteriosa, até sombria em alguns momentos, então eu tô bem curiosa, não só pra ler o livro, mas também pra conhecer a escrita da Nora Roberts, que já publicou inúmeros livros. A gente tem uma lista gigantesca de livros que ela já escreveu, e eu não li nenhum.
Temos aqui também Está Tudo Bem, o volume 2, tá? Que reúne os episódios 17 a 29 da Webtoon, porque essa aqui é uma história em quadrinhos. Eu quero tentar ler algumas histórias em quadrinhos nesse mês. A Menina do Outro Lado, por exemplo, é um mangá, né? Mas esse aqui eu não sei se eu posso ler antes de ler o volume 1, que eu não li ainda. Eu recebi esse aqui da editora e ainda não li. Mas quem sabe eu vou tentar ler. Se não der pra ler esse, eu vou ler o outro. Enfim, vou tentar, porque eu tô muito interessada em ler. Faz tempo que eu tenho vontade de ler o primeiro, e agora que o segundo chegou aqui, me deu uma vontade de ler. E acho que é uma leitura rápida, e eu quero ler muito nesse mês, e eu quero ler livros que tenham sentido com Halloween, e eu acho que isso aqui tem muito sentido, tá? Esse livro aqui, como o título sugere, tá tudo bem, mas a gente sabe que é uma coisa meio contrária, uma coisa meio bizarra, uma coisa meio estranha, que vai ter aqui na história. Eu tô bem animada pra ler. Tenho aqui também mais um livro de autora brasileira, que é a Paula Febe, Vermelho. Eu tenho muita curiosidade pra ler esse livro, desde que ele chegou aqui, e ele tá combinando muito com o meu look, ó. Eu ainda não tive coragem de ler esse livro, tá? Eu ainda não conheço o trabalho da Paula, realmente, mas esse aqui eu sei que é um livro que fala muito, é um thriller psicológico, tá? Mas vai abordar ali os limites do BDSM em algumas histórias. Então eu acho que ele vai pra um lado um pouco mais pesado, um pouco mais forte, realmente mais forte, e eu não faço ideia do que eu vou encontrar nesse livro. Pra mim vai ser tudo uma grande surpresa, e eu tô animada pra ler, tô empolgada, tô querendo saber o que eu vou encontrar aqui, porque eu fico muito na curiosidade, mas ao mesmo tempo eu tô com um pouco de medo de ser demais pra mim, e eu não consegui lidar muito bem com a história, porque eu quero gostar dela realmente, e queria muito poder conhecer também o trabalho da autora, porque eu já acompanho ela, mas nunca li nenhum trabalho dela. Então acho que essa aqui vai ser uma das primeiras experiências que eu vou ter com a autora, porque eu quero tentar sim ler esse livro nesse mês. Acho que até foi uma boa ideia esperar pra ler ele chegou aqui em casa faz tempo, eu recebi da editora também, mas eu fiquei muito tempo remoendo se eu li ou não, gente. Eu tentei pensar assim, será que eu leio, será que não? Fiquei na dúvida e acabei não começando, mas eu acho que agora é a hora. E fechando aqui, eu quero trazer uma fábula mais sombria e uma história em quadrinhos, né, que é Em Busca de Watership Down. Esse aqui é um livro muito bonito, eu acho que também tem muito a ver com o Halloween. Eu não sei muito sobre a história, eu sei que envolve coelhos, e eu tô com um pouco de medo de ler esse livro também, porque eu não quero chorar, não quero ficar triste. Mas eu sei que essa aqui é uma história que tem uma grande metáfora, né, para assuntos da realidade, como, por exemplo, questões políticas, né, de dominação, opressão, fascismo. Então eu tenho muito interesse em ler, eu acho que vai ser uma leitura bem interessante, além do mais por ser uma história em quadrinhos, então essa aqui eu não vou deixar passar. Vou ler agora no Halloween, sim. Assim, gente, essas aqui são algumas ideias, né, pra eu começar esse vídeo mostrando pra vocês algumas leituras. Eu quero ver também se eu leio alguns livros de fantasia, porque eu acho que combina demais com esse mês, mas eu ainda não decidi quais. Vou pensar um pouquinho mais e trago aqui de volta pra vocês. Então agora eu vou continuar aí a leitura de Aliada do Vilão, vou pensar em qual vai ser a minha próxima leitura, que eu acho que vai ser A Menina do Outro Lado, tá? Não sei, pode ser que mude. Então continuem acompanhando esse vlog aqui, vocês vão saber o que vai acontecer, tá? Aproveitem também, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem aí quais leituras de Halloween vocês estão fazendo e podem me deixar indicações aí nos comentários também. Deixa o like, hype esse vídeo também se vocês puderem e a gente se vê então daqui a pouquinho. Por enquanto, vocês ficam aí agora com a decoração que eu fiz aqui na minha estante, porque tem que ter uma decoraçãozinha também, né? Eu segui bem a estética do que eu fiz ano passado, trazendo aquela teia, ó, olha só, que legal que ficou essa luzinha aqui. Uma flor preta, que achei sensacional, ele veio no livro de herança, tem unboxing aqui no canal. Esse aqui que é um marcador de exorcismo, nossa, gente, ficou muito legal. Carmela, que me inspirou nas unhas, ficou divino. Gente, olha só, ficou sensacional essa esmaltação. Essa parte aqui eu achei muito legal, o chapéuzinho combinando com a capa, eu achei muito legal. Essa aqui é da Bruxa de Nir, da Vi Schwab, que tem aqui em cima também livro dela, olha ali. Ai, eu adorei esse aqui que minha mãe que me deu. Tem esse aqui do Fuja, que eu recebi da editora Galera Record. Tem muitos detalhes aqui, tá? Aqui, esse aqui já tinha aqui antes também. Esse aqui eu botei alguns detalhes também de Final Cut. Tudo a ver aqui. Não tirei nada de decoração, só acrescentei, tá? Trouxe aqui a minha caneca, mas eu vou acabar usando ela em vídeos, então ela vai sair daqui a pouco. E o meu caldeirão da bruxa, gente, sensacional. Eu tenho que colocar ele em outro lugar. Acho que eu vou colocar ele aqui no lugar dessa planta na mesa. Mas por enquanto a decoração ficou assim, tá muito legal, né? Eu achei muito maneiro. Mas eu quero gravar os vídeos de Halloween aqui nesse cenário, né? Já que na estante que tá atrás de mim aqui, eu acabei não decorando nada. Mas aqui ficou belíssimo. E foco aqui na minha make. Ficou lindíssima, eu gostei muito. Agora ela tá meio capenga, como eu comentei, mas eu tinha gostado muito do resultado, tá? Eu só cometi um erro, eu não usei um batom mate, devia ser um batom mate, aí não ia sair tanto assim. Mas agora eu já vou tirar ela, porque agora são outras vibes, e depois eu volto com outra maquiagem, e outra esmaltação, e por aí a gente vai. É Halloween, vamos aproveitar. Voltei aqui porque eu tô toda de vermelho, e não foi intencional. E eu decidi interpretar isso como um sinal. Então eu vou ler Vermelho. Vou começar a ler agora o primeiro capítulo de Vermelho, da Paula Febe, publicado pela Dark Side Books.
Foi uma publicação de 2024, se eu não me engano. E é um livro super curto, tá? Mas é que eu tô com medo porque eu não sei o que esperar do livro. Eu acho que ele vai me tirar muito da minha zona de conforto, tá? Eu não sei o que esperar dele. Acho que isso tá me assustando um pouco. Mas vamos lá, porque eu tô muito curiosa pra ler esse livro e eu acho que ele vai me deixar pasma, vai me deixar desesperada. Gente, eu li 20 páginas do livro, tá? 20 páginas, pouquíssimo, mas já deu pra perceber o que a autora vai fazer aqui na história, tá? A gente acompanha aqui um casal, a princípio, tá? Não sei se terão outras histórias ou não. O Fernando e a Cíntia. E eles praticam BDSM, tá? Isso aqui, gente, não preciso deixar claro, mas é bom falar, né? É um livro pra maiores de 18 anos, tá? Não tem discussão. E a gente tá entendendo aqui no começo da história o que significa pra cada um deles, o que eles sentem quando eles estão fazendo essa prática e o que isso tem a ver com a vida deles e os traumas da vida deles. Aqui a gente acompanha bastante o Fernando também, que ele sofreu muito na mão da mãe dele, e isso reflete muito nas relações dele, e da Cíntia a gente entende isso de uma forma um pouco diferente. Mas também a gente entende que isso revela muito de como é a relação deles dois como um casal. Como essa prática, como eles dois ali agindo nessa prática, eles revelam quem eles são como um casal. Acho que vai ter um lado bem forte do drama, da psicanálise aqui no livro também, que não era uma coisa que eu tava esperando, tá? Mas acho que vai ser muito importante. E até então a autora fala muito sobre aromas e cheiros, sabe? De baunilha, enfim. Eu tô bem no comecinho do livro ainda, só queria fazer uma fala aqui com vocês, né? Pra seguir em frente na leitura e depois comentar mais um pouco. Mas eu acho que tem muita coisa pra desenrolar aqui ainda, mas eu consegui sentir um pouco da vibe aqui do livro, do que vai ser, e vai ser uma coisa até meio diferente do que eu tava esperando, eu acho. Não sei muito bem o que esperar ainda, mas acho que não vai ser bem o que eu tava esperando. Acho que vai ser uma coisa bem mais pro lado psicológico da coisa também, sabe? O que me deixa bem interessada. Meus amigos, o que eu te digo, gente? Terminei o primeiro conto, vão ser vários contos, acho que 4. E eu preciso fazer uma correção, porque eu falei antes que Cíntia era a esposa, mas, na verdade, Cíntia é a amante do Fernando. Pesou. Na verdade, isso é o que tem de mais leve aqui no conto, pra ser bem sincera. Porque, na verdade, é que o Fernando faz as práticas, né, com a Cíntia e a esposa, que se chama esposa, ela é referida na história como esposa, porque essa é a forma como o Fernando enxerga ela, porque aqui também é muito sobre a relação dos protagonistas, que já tá fadada ao fracasso desde o começo, né. O Fernando, ele tem essas muitas questões com a mãe, desde a infância, e eles têm umas conversas muito interessantes, porque a gente tem aqui um narrador em terceira pessoa, né, é um narrador onipresente. Ele sabe os sentimentos dos personagens, ele sabe o que tá passando na cabeça de cada um dos personagens, então torna tudo muito mais íntimo, tudo mais potente ainda, porque os personagens, eles são complexos, são pessoas e têm sentimentos e pensam e, enfim, têm seus traumas, principalmente aqui o Fernando, que é um dos grandes focos da história, até porque é ele que faz com que a narrativa aconteça e a vida da esposa dele gira em torno disso e de descobrir ali que ele tá se relacionando dessa maneira com a Cíntia. E realmente o livro vai muito pelo lado da psicanálise, assim, do lado mais sombrio dos personagens, das coisas mais tenebrosas que passam pela cabeça deles. E o interessante desse narrador é que ele mostra pra gente o que passa, o primeiro pensamento que vem à mente dos personagens quando eles são confrontados, que geralmente são coisas muito ruins. E eu, assim, gente, tenho zero conhecimento, tá, sobre BDSM, tô aprendendo muito agora, porque a autora fez uma grande pesquisa, né, pra poder construir essa história aqui. Ela fala muito na introdução do livro sobre isso. E antes do próximo conto, aqui também já tem uma breve explicação também do que vai ser abordado, que é Dominatrix, o nome do conto, se eu não me engano. E é um livro também que discute muito a moral dos personagens, pelo menos até agora, e eu acho que isso vai acontecer nas outras páginas também. É um livro bastante visceral, no sentido de trazer tudo na nossa cara, e muito dolorido de ler também, porque fala muito sobre a relação desses personagens, que é uma relação triste. Termina de uma forma bem interessante o conto, e a autora traz várias reflexões, traz muitas metáforas também que fazem a gente pensar muito além, né, da questão das práticas aqui, mas na vida mesmo, no geral. Me peguei refletindo muito enquanto eu li aqui essas 50 páginas, porque eu acho que foi só 50 páginas que eu li até agora, mas assim, gente, sentei e li, já era. Agora eu vou pra página 60, ler o conto da Dominatrix, e eu acho que são 4 contos, sim, são contos bem curtinhos, é um livro super curto, mas assim, eu falei que eu ia sentir o impacto, e eu senti o impacto, gente, pelo amor de Deus, não tava esperando, quer dizer, eu tava esperando, eu não sabia nem muito bem o que esperar, mas eu tô bem surpresa com o livro ainda, e tô surpresa por a autora ir por esse caminho na história também. Não conhecia o trabalho dela, tô abismada, tô chocada.
mas eu quero ler os próximos contos, vou ler logo em seguida já. Trago atualização de leitura aqui pra vocês, mas quase que eu não trago make, porque hoje eu tô capenguinha de novo. Mas até que dá pra fazer uma coisa legal, né? Eu me inspiro mais ou menos aí no que eu vejo no Pinterest ou no TikTok também, que eu acompanho. E eu pego umas dicas mais fáceis. Tem dias que eu tô mais afim de elaborar, mas tem dias tipo hoje que eu não tô disposta. E hoje realmente vai ser só o básico. E, gente, embora eu tenha demorado um pouquinho pra atualizar aqui o vídeo, porque eu comecei a gravar semana passada e hoje já é segunda-feira, eu li bastante, eu li muito, até terminei de ler Vermelho já. Tá aqui comigo ele, ó, e eu queria dizer que eu fiquei muito surpresa, de um jeito positivo, tá, com essa história. É um livro bem gráfico, tem cenas bastante descritivas ali dos atos, né, que os personagens estão tendo, estão cometendo. No fim, são 4 contos, realmente, que falam muito sobre desejo, sobre o íntimo de cada um dos personagens. A gente consegue ir bem a fundo na cabeça deles, assim, bem a fundo no que eles estão sentindo, no que eles estão pensando e no que eles acham das coisas que os outros estão fazendo, sabe? Acho que o primeiro conto foi até o que mais me chamou a atenção. Eu não sei se é porque eu já fui com aquela coisa assim, sabe, querendo saber e afoita e desesperada, e ali nele eu consegui entender muito do que a autora ia trazer aqui, porque afinal de contas a autora, a Paula Febe, que eu nem sabia, ela é psicanalista e a gente consegue ver aqui, né, ao longo da leitura, o quanto ela estudou a respeito de BDSM, pesquisou, se aprofundou no assunto para poder trabalhar essa história aqui, né, voltado também para o íntimo dos personagens, como eu comentei, sobre realmente o lado mais psicológico da vida deles, abordando o desejo, a violência, a moralidade, a sexualidade também, tudo isso atrelado ali ao BDSM, né, usando isso como uma válvula de escape em alguns casos, em alguns dos 4 contos. São histórias bem interessantes, eu acho que a autora trabalhou muito bem aqui no livro. Confesso que não era o que eu tava esperando, eu tava com bastante medo de ler esse livro. Fui bem sincera pra vocês, na verdade, no começo do vídeo. Desde que eu recebi o livro aqui em casa, que a Darkside me mandou, eu fiquei meio, ué, que livro é esse? O que tá acontecendo? E eu fiquei bem nervosa pra ler, assim, bem preocupada, porque era uma história que parecia que ia fugir bastante da minha zona de conforto. De fato, fugiu, tá? Fugiu bastante, mas foi um livro que me deu um saldo muito positivo. E eu saio, assim, do livro muito reflexiva, porque eu acho que a história foi muito rápida de ler. Eu li ela bem rápido, mas ela me fez pensar muito e eu achei muito interessante a abordagem que a autora teve aqui no livro. Com certeza somou demais pra ser uma ótima experiência. Gostei bastante de Vermelho, gente. Me surpreendi muito com essa história. E eu tô lendo também, gente, Assistente do Vilão, que é um livro muito engraçado, tá? Tem vibes Halloween pra medrosos, realmente, porque aqui a gente tem um vilão na história, claro, né? Algumas mortes que acontecem ali, enfim, só que é um livro muito engraçado. Ele é de autoria de Hannah Nicole Meyer, e essa autora é uma booktalker, eu não sabia. Essa aqui é uma série gigantesca, né? Sei que vão lançar outros volumes aí, mas eu vou sempre bem despretensiosa pra séries, gente. Eu demorei muito pra engatar aqui no livro, no sentido de pegar ele pra ler, porque ele já foi lançado há um tempo. É um livro muito hypado, e só agora que eu senti vontade, tá? Decidi que ia ser uma boa ideia ler ele no Halloween, e tá sendo, acho que combina muito com essa época. Esses últimos dias eu me dediquei bastante a ler ele, depois que eu terminei de ler Vermelho, foi o único livro que eu continuei, e eu tô na página 208. É um livro meio grandinho, tem suas 500 páginas. Mas eu sinto que a história vai assim, ó, vapt-vupt, é muito rapidinha. Esse aqui eu recebi da parceria com a editora Alt, e ele foi traduzido por Isadora Sampaio. E esse livro tem uma coisa que me pega muito, que tem me pegado muito em livros, que é aquele mascote, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui a gente tem o Reinaldo. Aqui atrás ele aparece melhor. O Reinaldo é esse sapo aqui que segura algumas plaquinhas. E é muito engraçado, gente. Eu li outro livro que tem um mascote também, que é uma gárgula, que é o Cavaleiro e a Mariposa. E se vocês viram o vlog anterior a esse aqui, ou nos últimos vlogs aqui do canal, vai estar no card, vocês sabem o quanto eu amei essa história. Nossa senhora, eu acho que é muito Halloween pra medrosos também. Foi publicada também pela editora Alt, eu recebi deles, eu adorei. É uma fantasia. Mas aqui a história tá indo muito rápido. Eu sinto que quando eu começo a ler, eu não paro mais. É um livro bem divertido. Eu achei que lá no começo, essa questão da personagem ser aquela personagem que cai, que tropeça o tempo todo, ia me incomodar, e realmente eu reparo muito nisso, sabe? Toda vez que ela tropeça, que ela cai, que acontece alguma coisa assim, eu reparo e faço, ai meu Deus, amiga. Mas aí eu sigo em frente, porque é uma coisa que eu consegui passar por cima. Mas de fato, gente, ela cai muito o tempo todo. Isso é uma coisa que depois que eu presto atenção, eu não consigo mais não prestar, sabe? Toda vez que ela cai, eu fico, ai meu Deus, levanta, mulher. E ela cai muito. Mas uma coisa que eu achei legal aqui também é que a gente tem os dois pontos de vista, né? Da Ivy, que é a protagonista, e do vilão. O vilão, a gente descobre o nome dele ali depois de um tempo, porque até então ela fica chamando ele de senhor e de vilão, mas a gente descobre a partir do momento que tem o ponto de vista dele, qual é o nome dele, que eu já me esqueci de novo, gente, porque eu fico chamando ele de vilão. Eu penso assim, vilão. É com T o nome dele, isso eu sei. Eu acho.
E uma coisa que eu fiquei me questionando muito enquanto eu lia era o que ia acontecer aqui nesse livro. E uma das coisas que eu imaginei que poderia acontecer é o que de fato acontece, né? Eles tentam ali o vilão, alguém desconhecido. Isso é uma das coisas também que vai movimentar a narrativa, porque acaba respingando de uma forma ou de outra na Eve, né? Já que ela é assistente do vilão. A gente vai entendendo também ao entorno disso, né? A relação do vilão com pessoas que ele conhece, pessoas com que ele já encontrou, família, parentes, enfim. E vai entender também quais são os sentimentos dele em relação à Eve, né? Porque realmente só amor mesmo, na minha opinião. Mas sabe que agora nos últimos capítulos eu senti a Eve um pouco mais, sabe, peito pra cima, um pouco mais bate no meu peito e vamos, sabe? Senti ela um pouco mais assim, porque no começo ela tava me irritando um pouco, ela tava sendo cansativa de acompanhar, mas nos últimos capítulos tiveram alguns momentos que ela deu uns fechos ali, que ela se empoderou, e ela foi, bateu no peito e falou, vamos. E aí eu falei, tá na hora, vamos lá. Aí agora, espero que daqui em diante isso mude, espero que não seja só um momento ali dela. Hoje eu quero ver se eu leio mais um pouco do livro, porque eu quero terminar essa leitura antes de entregar esse vlog, e esse vlog sai nessa semana. E eu quero ver se eu leio também aqui no vlog com vocês, né, A Menina do Outro Lado. Essa aqui é uma história, gente, que eu sento, leio e termino, sabe? É meia hora, uma hora lendo meia hora, eu exagerei. É uma horinha lendo, porque é um mangá e é muito pequenininho, sabe? Então, assim, é uma leitura pra apreciar. Então essa aqui vai ser uma das próximas leituras. Não sei se eu começo hoje, mas ainda nesse vlog a gente vai ler, porque eu tô animadíssima pra ler o volume 9. Finalmente, depois de um ano, eu vou ler de novo A Menina do Outro Lado. É depois, só ano que vem. Acho que eu já vou até começar a ler A Menina do Outro Lado, gente. Não vou esperar mais. Eu acho que essa aqui vai ser a primeira vez que eu tenho algo não tão legal pra falar sobre A Menina do Outro Lado, gente. Porque eu achei que esse volume aqui enrolou demais pra contar o que a gente queria saber. Tudo bem que eu entendo que tem que dar um contexto pra o que a Shiva tá passando aqui, porque ela tá numa determinada situação, né? Mas eu achei muito enrolado uma parte aqui com alguns personagens pra dar esse contexto, que não são o foco da narrativa, sabe? Até chegar na história da Shiva. Mas o final, mais uma vez, foi devastador. Todos os últimos volumes têm deixado um cliffhanger, assim, né? Que é aquele gancho que a gente fala pra gente querer ler os próximos volumes, né? Eu não tenho o volume 10 aqui ainda, e o certo seria ler só no ano que vem, mas eu acho que não vai rolar, não vai dar pra esperar, porque eu não curti tanto metade do volume, tá? Foi na página 100 por aí que eu comecei a gostar mais, e olha o tamanho do livro, gente, olha o tamanho que é. Ele tem umas 180 e poucas páginas, e pra vocês verem, só na página 100 que eu consegui ficar mais empolgada lendo, porque foi a partir daí que voltou o foco ali na Shiva, né? O Sensei também aparece pouco aqui na história. E como a história dos dois, são eles que eu quero ver, principalmente se eu for só ano que vem ler o próximo volume, né? Eu não posso contar tanto pra vocês, eu tô aqui meio desviando dos spoilers pra não contar nada pra vocês, mas, gente, acho que me decepcionou um pouco esse volume, sim. Eu esperava outras coisas, esperava mais explicações, esperava simplesmente o foco na Shiva e no Sensei, tá? Que a gente só teve mais aqui no final do mangá, no final da história. Então, eu tô pensando em pegar o próximo. Espero que essa vontadezinha passe pra eu poder passar mais um tempo lendo, né? Pra ter mais um livro ano que vem pra ler. Senão daqui a pouco eu leio, mas eu tô bem chateadinha porque eu esperava que fosse uma outra coisa. E essa parte aqui eu achei meio enrolada. Não era essa a opinião que eu queria trazer sobre A Menina do Outro Lado, porque é uma história que eu amo, tá? Num geral, o mangá é um mangá que eu adoro. Bom, eu tô há anos lendo, né? Anos acompanhando, e todo ano eu falo sobre ele aqui com vocês, principalmente no Halloween, né? Então não era essa a opinião que eu queria dar sobre o livro, mas infelizmente foi pouco foco na Shiva e no Sensei, que eram os personagens que eu queria ver, né? Eu queria ver o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, né? Mas não foi bem assim. Espero que o volume 10 não decepcione, porque tá acabando, são 11 só. E assistente do vilão, eu tô na página, nossa, 440, falta bem pouquinho pra terminar, vai dar pra terminar de ler nesse vídeo ainda, e eu tô curtindo, gente, como eu comentei, tá bem engraçado, bem divertido, tá sendo uma boa experiência, tô levando alguns diazinhos lendo, mas eu não tô me cobrando em relação à quantidade de páginas, nem nada, tá? Tô lendo bem tranquilinha. E eu já tô pensando também qual vai ser a minha próxima leitura, porque eu não quero perder tempo nisso. Eu sinto que às vezes eu fico pensando muito, ai, qual livro eu vou ler, qual que eu não vou, quero ler esse, não quero, e aí eu fico enrolando tanto
tanto que eu perco o tempo de ler alguma coisa. Então, às vezes, eu só vou no automático. Eu começo e leio. Foi assim com o Assistente do Vilão, né? Lá no começo do mês eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, com o que eu ia começar a ler, e ele tava lá no andar de baixo, eu falei, vai ser ele, vou começar e vou ler, e deu certo, porque às vezes é melhor só começar alguma coisa do que ficar pensando muito e depois perder tempo. Porque esse mês eu tô me dedicando muito pra ler. É fim de ano, gente, é uma loucura, então eu tô tentando priorizar muitas coisas, acho que vai dar certo, tô lendo muito nesses últimos meses, tô muito contente com isso, vai dar certo, vai dar certo. E um dos livros que talvez vai ser a minha próxima leitura é O Morro dos Ventos Uivantes, né? Eu tô 8 ou 80, né? Uma hora é vermelho, daqui a pouco é Assistente do Vilão, daqui a pouco é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu acho, então, que essa aqui vai ser a minha próxima leitura. Mas eu tenho a impressão de que talvez eu possa demorar um pouquinho mais de tempo lendo. Mas vamos descobrindo aí, porque esse mês uma coisa que eu não quero é perder tempo. Então a gente vai começar, se der certo, deu. E se não der certo, também, gente, paciência, tá? Acontece. Aceitam mais atualizações de leituras, de livros concluídos ainda por cima? Tô aqui com a minha caneca Rock and Roll, que eu roubei do Felipe. E uma bebidinha, gente, que era pra ser, ele pegou no mercado pra mim, era de caipirinha, só que é sem álcool. E aí, como a minha garganta tá hoje assim, a mil pelo Brasil, eu tô com vontade de tomar uma coisa mais cítrica. Daí eu falei, ó, sem álcool, dá pra tomar. Aí eu roubei essa caneca pra ficar mais na temática punk, rock and roll. Eu acabei de fazer as unhas também, ó. Vou mostrar pertinho aí pra vocês. Fiz um splash, assim, como se fosse sangue, né? Mas, obviamente, é um sangue falso, é um esmalte Rebu. Mas eu fiz o que eu achei mais fácil de fazer, porque eu tinha que terminar esse vídeo aqui com vocês hoje. Eu tinha que atualizar e falar sobre os livros ainda e editar. Então, esse vídeo tem que acontecer. Tinha que dar tempo, e vai dar. Então, assim, gente, vamos começar por Assistente do Vilão, que eu terminei de ler o livro, tá? E que foi esse final, Ivy? Que foi esse final, Ivy? Eu adorei, gente, eu adorei. Eu gostei muito do final, eu acho que a personagem cresceu muito aqui no livro, tá? Eu comecei com aquele sentimento de, ai, que bobinha. E eu entendi o propósito da personagem, porque aqui a personalidade dela contrasta muito com a do vilão, que é esse cara carrancudo, mais sério, cético. E ela é divertida, alegre, pra frente, né? O famoso Grumpy Sunshine, que a gente fala, né, o mais carrancudo e o raio de sol, assim, basicamente isso. Mas aqui no livro ela vai vendo que a parada tá mais séria, que a coisa tá mais séria, que a coisa tá evoluindo e ela tem que fazer algumas coisas, ela tem que tomar algumas atitudes e ela faz, ela toma. Ela foi se engrandecendo aqui na história, bem quando eu comentei pra vocês que eu tinha sentido uma mudança de comportamento dela, acho que dali em diante ela não perdeu a essência nem nada, ela continua ali, mas tem momentos e momentos e eu acho que a autora dosou muito bem isso aqui no livro também, gente, gostei. Agora a grande questão é, será que eu vou ler o próximo volume? Será que eu vou continuar essa série? Porque acho que tem uns 4, 5 livros a continuação, né? Nem sei. Mas eu tô pensando ainda se eu vou ler ou não, porque eu sou difícil com série, gente, eu sou difícil de terminar, eu enrolo muito. Deixa eu até tirar o marcadorzinho do canal daqui, senão eu perco mais um por aí, daqui a pouco não tenho mais. E deixa eu tomar um golinho aqui que minha garganta tá abaixo. E eu tô pensando aqui o que mais que eu posso falar além do Reinaldo. Quando o Reinaldo aparece, eu falo, olha lá, é ele. De tanto que eu adorei o personagem, eu tô muito apegada nele. Ah, eu gostei do universo, gente. Gostei da história. Achei que ela não se leva tão a sério. Essa é a proposta do livro. É pra ser essa pegada mais cômica, mais divertidona mesmo, meio galhofa até em alguns momentos. Essa é a proposta. Então, se tu quer um livro nesse formato, pro Halloween pra medrosos, é o livro perfeito. É o livro que eu tenho aqui pra te indicar. Sei que foi uma história muito divertida e que eu passei momentos muito bons de leitura com ela. Eu tava meio receosa de ler o livro, porque quando é livro hypado, eu sempre fico meio assim, será que eu vou? Será que eu não vou? O que eu faço com a minha vida? Mas aqui eu fui e deu certo. Tá, mas agora vamos falar dele, O Morro dos Ventos Uivantes, que eu comecei a ler ontem de noite e continuei hoje já. Eu tô na página 86, capítulo 8, mas o livro não é tão grandão assim quanto parece, tá? Tem bastante material extra, conteúdo extra aqui nessa edição da Dark Side Books, né? A tradução aqui dessa edição foi feita por Márcia Heloísa, tá? Eu tava olhando aqui as especificações do livro, né? Porque muitas pessoas trabalharam aqui nessa edição, né? Tem bastante material, bastante conteúdo aqui, e às vezes não foram as mesmas pessoas que traduziram ou que fizeram, né, que construíram o material. E pra gente falar do Morro, né, eu já tenho que contextualizar que eu comecei a ler esse livro 2 vezes, essa é a terceira vez que eu tô tentando ler, e eu não lembro de nada. Nossa, eu não lembro de praticamente nada. Eu só lembro de uma cena que eu li ontem de noite e fiquei pensando assim, nossa, eu lembro de estar lendo isso. Lembro de estar lendo isso antes. E O Morro, na verdade, é uma grande de uma fofoca, né? Foi escrito por Emily Brontë e assim, gente, nossa, essa edição tá muito bonita, olha só. Mas eu queria entender uma coisa que eu não tô conseguindo entender, que é a minha fixação por essa história. Porque eu sinto que eu vou dar certo com ela.
Porém, eu não dei certo com ela ainda, né? Não dei. Essa ilustração aqui me lembrou um pouco a Cruella, sabe? Né? Um pouquinho, assim. Viajei, eu acho, né? Mas eu acho que eu já li mais dessa vez agora do que eu li das outras vezes. Fui mais longe, no caso, então acho que pode ser que dê certo. Porque esse aqui é um livro que fala sobre a história, né, do Heathcliff e da Cat, contada por uma outra pessoa, né? Tem uma terceira pessoa contando pra gente o que tá acontecendo. O Heathcliff chega ali na propriedade da Cat, ele não é muito bem recebido pelas pessoas por ele não ser um cara branco. E não é nem que ele não é bem recebido, ele é destratado mesmo. Não é só que ele não é bem recebido. Eu, sinceramente, não sei o que eu vou achar do livro. Não tenho uma opinião formada sobre ele ainda aqui pra dar pra vocês. Mas é uma história que tá me interessando. Eu tô interessada em continuar, não quero parar de ler, pelo menos não até agora. O livro vai até a página 364. Então tem coisa, tem conteúdo aí ainda. Mas eu vou continuar, gente, tá? Eu vou continuar essa leitura. Eu acho que dessa vez pode dar certo. Tô bem empolgada. Mas assim, eu pretendo pelo menos terminar de ler porque eu quero entender essa história. Eu quero entender qual é o sentimento que ela vai me trazer, e tá combinando mais realmente com o que eu gosto de ler. Eu tô tendo mais uma relação melhor atualmente com histórias que constroem os personagens, que contam a história dos personagens, e por mais que eu já saiba o que vai acontecer aqui no livro, que eu tenha uma noção, eu acho que os pormenores da história, os caminhos assim, eu não tenho muita ideia. Ou se eu sabia, eu não lembro mais. Das primeiras vezes que eu li, eu lembro que eu achei o livro bem cansativo e maçante, mas até agora eu não tô achando isso, e eu tô achando que a leitura tá fluindo bem, então pode ser que eu tenha mudado de opinião, ou que realmente só o meu gosto mudou, enfim. Porque a história é a mesma. Eu tô lendo até na mesma edição. Enfim, gente, essas são as minhas primeiras leituras, então, do nosso mês halloweenesco. Esse é só o nosso primeiro vlog, espero que venham mais ainda. Continuem acompanhando aqui o Crialité, então se inscrevam no canal, ativem o sininho, hypem esse vídeo também se vocês puderem e deixem o like de vocês. E me acompanhem também nas minhas redes vizinhas, que meu arroba é katajukoski no TikTok, e no Instagram meu arroba é Crialité. Me recomendem aí nos comentários também livros de terror, livros halloweenescos, livros de fantasia, livros pra medrosos, enfim, deixem as recomendações de vocês aí nos comentários para eu poder trazer mais livros e mais leituras nos próximos vlogs para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, e a gente se vê então no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau! Já vou começar aqui também, ó, uma das leituras do próximo vlog.